Salve jovem, espero que você esteja bem, né? Vamos lá para mais uma questão do Enem 2014, dessa vez a questão 71. Vamos lá. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O esquema está na próxima tela. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. O resultado desse processo nos corais é... então olha só. Se for parar para avaliar, qual é a situação? Eu tenho aqui esse esquema, tá? Começando aqui pelo início, ó, pelo esquema número 1. Eu tenho o dióxido de carbono atmosférico, que é o CO2, tá? Que ele acaba se dissolvendo na água, tá? Ocorre uma pequena dissolução porque os oceanos eles absorvem o gás carbônico da atmosfera. Isso vai gerar o nosso gás carbônico dissolvido, né, que é o dióxido de carbono dissolvido, que quando ele reage com a água, ele vai produzir o que a gente chama de ácido carbônico, que é um ácido fraco, aqui no sistema 2. Esse ácido carbônico, por sua vez, ele vai se dissociar, gerando os íons H+, que é o íon hidrogênio, e os íons bicarbonato, que é o HCO3-, tá? O que acontece é que esses íons bicarbonato, eles geram mais H+ por dissociação e também produzem o CO3 2- por dissociação, que são os íons carbonatos. Perceba o seguinte, ó, as conchas dos recifes de corais aqui, ó, neste meio aqui, elas estão perfeitas, íntegras. Já conforme esse processo vai acontecendo, percebe aqui no final, ó, as conchas estão mais deformadas, né, por conta do processo que aconteceu. Então, perceba o seguinte aqui em cima, ó, eu tenho essa coloração aqui me dando um meio menos ácido e eu tenho essa coloração mais escura me dando um meio mais ácido. O que eu percebo então? Que nessa região aqui, ó, neste processo aqui, o meio já tem algo mais ácido, um sistema mais ácido. Por que isso acontece? Por conta da presença do H+. É esse cara aí que vai tornar a água mais ácida. Ele é produto da dissociação inicial aqui do CO2, tá? Então, quanto mais ácida for a água, quanto mais ácido for o meio, mais deformado vai ser o coral. Por quê? Porque no caso, um meio ácido, o ácido, gente, que os caras que geram H+, eles têm a facilidade de reagir com metais. E se eu for parar para pensar, o que é basicamente um coral? Eu tenho o coral como sendo, no caso, uma estrutura que, por ter concha, deve ser formada por carbonato de cálcio, que é o CaCO3. Cálcio, ele é um metal na tabela periódica. Então, o que acontece? Quando eu tiver, no caso, o hidrogênio reagindo com esse cara, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou ter o hidrogênio para reagir com o carbonato de cálcio. A ideia é que o hidrogênio ele desloque, ele arranque o cálcio, o metal da estrutura. Então, quando ele arranca o cálcio da estrutura, ele torna a fixação do cálcio mais difícil para esse coral. Então, é por isso que aos poucos, essa concha, esse coral, ele vai deformando. Tá? É que nem como você pegar, por exemplo, um osso e jogar num copo cheio de Coca-Cola. Com o passar do tempo, você vai ver que o osso ele vai deformando, ele vai perdendo o cálcio, porque o hidrogênio do meio ácido ele tem essa capacidade aí, beleza? Então, com base naquela explicação, o que eu percebo então? Que a nossa alternativa correta aqui vai ser a letra E, né? Porque eu vou ter dano à estrutura dos esqueletos calcários, que vai diminuir o tamanho das populações, tá? Esse branqueamento aqui não tem nada a ver, porque, por exemplo, o branqueamento ele é por conta da diminuição das algas, que são zooxantófilas. E não tem nada a ver com essa questão da acidez, não. Tá, então tá fora. A excesso de fixação de cálcio não dá, porque o meio ácido ele prejudica essa fixação, né? O carbono não tem muito a ver com a situação aí, não, tá? E a atividade enzimática também não tem muito a ver, não. Então a correta mesmo pelo processo indicado na figura vai ser a letra E, beleza?